quando vocês servirem de parteiras para as mulheres hebreias, se for menino, matem. Se for menina, deixem viver. A que voz de comando você tem atendido? É sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho nesse vídeo. Mas antes disso, vou fazer aquele pedido de sempre. Se você está aqui e ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Isso é muito importante para nós. Compartilhe com mais alguém para que esse vídeo chegue a mais pessoas e o poder da palavra seja compartilhado, seja espalhado para mais pessoas. Aqui essa palavra, na passagem aqui no livro de Êxodo, a palavra diz que naquele tempo foi levantado um novo rei do Egito. E aquele rei, incomodado com o crescimento do povo hebreu ali no Egito, ele deu a seguinte ordem às parteiras: quando as mulheres hebreias vierem ter os filhos e vocês fizerem o parto, se for menino, vocês matem. Se for menina, vocês deixem viver. Porque ele estava incomodado com o crescimento daquele povo. Mas a palavra diz que aquelas parteiras, elas temeram ao Senhor e elas não obedeceram àquela voz de comando. Embora o rei do Egito fosse uma autoridade para elas, elas não obedeceram àquela voz de comando. As parteiras, no sentido literal, elas estão aqui, a função delas é auxiliar a trazer vida, é auxiliar ao nascimento. Trazendo essa palavra para a nossa vida, nós temos que ser parteiras. Muitas vezes passam pessoas por nossa vida que estão gerando ali propósitos de Deus, estão gerando algo que Deus já entregou a elas e nós passamos pela vida dela com uma função, com um propósito. E muitas vezes esse propósito é auxiliar a essas pessoas a darem a vida a esses propósitos. Aqui nessa passagem, a palavra diz que aquelas parteiras, elas foram intimadas pelo faraó, pela autoridade naquela época, a matarem as crianças que fossem meninos. Mas a palavra também diz que elas temeram ao Senhor e elas não obedeceram. Aquelas parteiras atendiam uma voz de comando. Aquelas parteiras sabiam quem elas eram. Aquelas parteiras sabiam o motivo pelo qual elas foram chamadas. E parteiras, elas são chamadas a trazer vida. Parteiras são chamadas a trazer à existência aqueles projetos, aquele projeto que já foi gerado. Uma criança passou ali 9 meses no ventre materno, chegou a hora de nascer e a parteira está ali para auxiliar. E trazendo para a nossa vida, muitas pessoas passam na nossa vida com projetos e propósitos que já foram gerados por Deus ou estão sendo gerados por Deus através dessas pessoas. E nós atravessamos o caminho dessas pessoas como parteiras, para auxiliar essas pessoas a trazerem à vida aquilo que Deus tem gerado através dela. Mas não é diferente nos dias de hoje, como aconteceu naquele tempo. Muitas vezes nós somos convidados a matar aquilo que é para ser vida. Muitas vezes nós somos convidados a matar aquilo que está sendo gerado. E a pergunta que está latente ao meu coração com essa passagem é: que voz de comando nós temos atendido? Porque aquelas parteiras, elas ouviram 2 vozes de comando. Elas ouviram a voz de Faraó, que era uma autoridade sobre a vida delas, dizendo para que os que nascessem meninos, que elas matassem. Mas elas atenderam a voz de Deus, a voz de comando de Deus, para que elas trouxessem vida, trazer vida àquilo que está sendo gerado. E é sobre isso que nós precisamos nos atentar, porque nos dias de hoje também nós sempre seremos convidados a não trazer vida àquele projeto que Deus já gerou, muitas vezes através de outras pessoas. Agora, que voz de comando nós temos atendido? Nós, de fato, estamos sendo como parteiros na vida das pessoas que Deus tem permitido entrar na nossa vida? Pessoas muitas vezes com 9 meses de gestação, esperando alguém apenas que ajude a trazer vida, esperando apenas que a parteira haja como o ofício dela, que é trazer vida. Então, nesse tempo, que nós sejamos parteiros na vida daquelas pessoas que Deus colocar no nosso caminho. Que Deus te abençoe. O poder da palavra te alcançará. Deus te abençoe.